Bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes por estarmos juntos, apesar de forma virtual, mas estamos reunidos para estudarmos mais uma lição da nossa EBD. Estamos começando um novo trimestre. Eu sei que a maioria dos irmãos ainda não tem a revista da Escola Dominical. Talvez vocês possam conseguir de forma virtual, pela internet. Inclusive, eu estou usando aqui uma revista virtual para poder passar para os irmãos a primeira lição desse trimestre. Dizer primeiramente para os irmãos que nesse trimestre nós estaremos estudando sobre a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, que tem como tema a nossa revista desse trimestre, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa revista vai trazer em 13 lições, assuntos relacionados a que nós estudaremos hoje, a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. A segunda lição vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A terceira lição vai falar sobre a eleição e predestinação. A quarta lição, a iluminação espiritual do crente. A quinta, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A sexta, a condição dos gentios sem Deus. A sétima, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A oitava, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A nona, o mistério da unidade revelado. A décima, a intercessão pelos Efésios. A 11ª, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. A 12ª, a conduta do crente em relação à família. E a 13ª, a batalha espiritual e as armas do crente. Então aí está o panorama desta epístola aos Efésios. Dizer para os irmãos, apresentando também o comentarista desta lição, pastor Douglas Batista, que ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Ele é líder também da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, doutor em Teologia e professor em Filosofia. Esse é o nosso comentarista desse trimestre. Na verdade, esta primeira lição nos trazer um panorama, uma visão panorâmica da carta aos Efésios. Uma carta denominada como a coroa dos escritos de Paulo, ou seja, a rainha das epístolas do apóstolo São Paulo. E gostaria de já falar o textuário desta lição que está em Efésios capítulo 1, verso 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática diz o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, verso 2, verso 1 e 2, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Diz assim a leitura bíblica: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, capítulo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após
ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Esta é a leitura bíblica em classe. E nós vamos entrar agora no comentário da lição. Nós já falamos como introdução que a Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo, porque nela há um propósito eterno de Deus para a igreja, que está revelado por meio de Cristo Jesus. Nós vamos estudar nesta lição os aspectos introdutórios, e principais abordagens doutrinárias dessa epístola. E durante o estudo do conteúdo da epístola, ela deve nos levar à adoração a Deus e o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Primeiro ponto que nós vamos tratar aqui, primeiro tópico, fala sobre a autoria e data da epístola. Primeiramente, a autoria. Geralmente, conforme o costume da época, o autor ele se declarava logo no início da carta, da sua epístola, e isso acontece na carta aos Efésios, quando ele, no capítulo 1, verso 1, primeira parte, a parte A, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, o livro de Atos fala que ele se chamava Saulo. Saulo era o nome hebraico de Paulo. Ele era chamado Saulo, talvez pelo fato dele ser da tribo de Benjamim, seja uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel. Então daí vem a origem do nome Saulo, é um nome hebraico. Ele era mais conhecido como ele tinha dupla nacionalidade, tinha a nacionalidade judaica e também a nacionalidade romana. Ele era mais conhecido como Paulo, digamos assim, no meio romano. E como apóstolo gentílico, ele sempre usou esse nome romano como apóstolo Paulo. Se formos buscar o significado, como diz o nosso comentarista, Saulo significa solicitado, enquanto que Paulo tem o significado de pequeno. Então esse é o significado dos nomes que tinha o apóstolo Paulo. Então a autoria já está no primeiro versículo da sua carta, a autoria realmente do apóstolo Paulo. Quanto à sua assinatura apostólica, nas 13 cartas de sua própria autoria, o apóstolo Paulo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, como nós já falamos, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, como nós já dissemos. Pelo fato, ele usa sempre o nome mais conhecido, o seu nome romano. Outro detalhe também relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, como a ressalva que ele nunca se colocava uma autoridade, mas ele falava que era tudo pela vontade de Deus. Isso a gente vê tanto em Efésios 1, capítulo 1, como também em Gálatas, capítulo 1, verso 1. Querendo dizer que ele não era escolhido por homens, mas que a sua vocação, a sua chamada, era pela vontade de Deus. E também vamos ver, ainda falando sobre autoria e data, que foi uma epístola escrita da prisão. Paulo estava preso em Roma, e fala-se também que ele teve um tempo em prisão domiciliar, e por isso ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, no capítulo 3, verso 1, e no capítulo 4, verso 1, ele se auto-intitula de o preso do Senhor. No capítulo 6, verso 20, ele fala embaixador em cadeias, nessa carta aos Efésios. Isso indica que ele era uma carta que foi feita no cárcere, em prisão. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas de Paulo redigidas aos Efésios, são epístolas escritas da prisão, tanto como a carta aos Filipenses, aos Colossenses e também a Filemon, foram cartas escritas de dentro da prisão. E quanto à data,
de acordo com Atos, né, após realizar 3 viagens missionárias, foi na sua terceira viagem missionária, ele já havia implantando igreja na região da Macedônia, aliás, do Mediterrâneo, né? Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. A gente vê isso lá em Atos, capítulo 28, verso 30. Então, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, que ele escreve essa carta, aproximadamente nesse período entre 60 e 62 depois de Cristo. E a partir dessa premissa, a data provável, né, da epístola é essa, 61 e 62 depois de Cristo. E teve um portador, como ele estava em prisão, o portador desta carta foi Tíquico, como a gente pode ver lá no capítulo 6, verso 21. Né? A gente fazendo uma síntese desse tópico, vamos dizer que o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 a 62 depois de Cristo, durante sua prisão em Roma. Ok? Antes de nós passarmos aos destinatários, que é o segundo tópico, o esboço dessa epístola aos Efésios, a gente pode separar em 2 partes, parte 1 e parte 2. A parte 1 seria do capítulo 1 ao capítulo 3, e a parte 2 do capítulo 4 ao capítulo 6. Inclusive, irmãos, uma carta pequena, apenas 6 capítulos, que pode ser lida várias vezes, né, nesse trimestre, e vocês ficarem bem familiarizados com a linguagem do apóstolo Paulo nessa epístola. Então, na primeira parte, a gente vê gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção. A gente observa que nessa primeira parte ele traz um fundamento teológico importante para a igreja. E aí a gente compreende essa primeira parte, a saudação, a preeminência de Cristo Jesus na redenção, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, os resultados da redenção em Cristo e a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Essa primeira parte tem essas gloriosas declarações, né, teológicas a respeito da redenção. Na segunda parte, aí vem as instruções práticas para a igreja e para os crentes. E aí a gente pode separar isso em implementando o propósito de Deus, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes e aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar. E ainda estar capacitado e equipado para a batalha espiritual, né, e por fim a conclusão da epístola. Então a gente separa a epístola aos Efésios em 2 partes e a gente vai, claro, que dissecar isso durante as 13 lições desse trimestre. Então, indo ao tópico 2, vai falar sobre os destinatários da carta aos Efésios. Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre a cidade de Éfeso, para se ter um contexto, né, da época em que foi escrita, o contexto histórico da época. Então, a cidade de Éfeso, que foi fundada em 1050 a.C., ela era um grande centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Hoje seria a Turquia, né? A região ali onde existiu a cidade de Éfeso. Era uma cidade litorânea cujo porto desagava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para cerca de 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então era uma cidade turística, ao mesmo tempo religiosa, comercial, um centro
comercial, político e religioso ali da Ásia Menor. E ali era muito concorrida a visitação, né, àquela cidade. Aí, falando um pouco sobre a religiosidade em Éfeso, a cidade abrigava o templo de Ártemis, que esse era o nome grego da deusa, e o nome latino era Diana, a Diana dos Efésios, a deusa da fertilidade, né? Era todo construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendido no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, imagina os irmãos, vamos pensar hoje numa Nossa Senhora de Aparecida, né, que é muito visitada, muito concorrida pelos turistas. E Paulo, chegando naquela cidade, Paulo começou a pregar contra a idolatria, né? Claro que sem difamar, a gente encontra isso, né, no capítulo 19 de Atos, que eles não difamavam a deusa dos Efésios, mas eles pregavam contra a idolatria. E isso preocupou muito aqueles que faziam comércio de prata, que ali, aqueles nichos de prata que vinha com a inscrição da deusa Diana, e aquilo dava muito lucro, né? E isso causou uma manifestação muito grande por parte dos efésios, né? O livro de Atos fala sobre Demétrio, que era um produtor desses produtos de prata, né, que vendia muito naquele comércio turístico ali de Éfeso. Isso incomodou muito a moradores daquela cidade, principalmente aqueles que obtinham lucro, né? Então havia essa religiosidade, essa deusa, né, a Ártemis, que vem da mitologia clássica grega. E Paulo chegou trazendo o evangelho, trazendo a luz e convencendo muitas pessoas a deixarem a idolatria. Ele vai falar um pouco aqui sobre a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade em seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos. A gente vê até aqui um caso de rebatismo, né? Que eles haviam sido batizados no batismo de João, mas eles foram novamente batizados, e logo após Paulo também impôs as mãos sobre eles, e eles receberam também o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, né? E ele, estando ali, em seguida, ele evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, né? Como a sinagoga era um espaço dos judeus e houve alguma resistência dos judeus à sua pregação, não é? Ele precisou alugar um salão na escola de Tirano, como diz Atos capítulo 19, verso 9. E vimos aí a igreja prosseguindo, né, na sua caminhada através do ministério do apóstolo Paulo. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia. E aqui tem um episódio interessante que até os aventais, os lenços do apóstolo Paulo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios, né? Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Nós temos Apolo, né, que ele foi inclusive auxiliado por Áquila e Priscila. Timóteo também foi designado para pastorear a igreja em Éfeso, não é? E segundo um dos pais da igreja, Irineu, um bispo do 1º século da igreja, ele também conta que João também liderou a igreja de Éfeso. Foram alguns pastores, né, alguns que passaram por essa cidade e ali lideraram a igreja do Senhor. E falar um pouco sobre a saudação epistolar, que diz: a saudação é mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ela se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus, como está lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, né? Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos
destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica, não é? Daquelas muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, que era a metrópole mais importante daquela região. Então a gente pode entender que essa carta é uma carta regional. Ela é endereçada aos Efésios, que eram da principal cidade daquela região, mas é uma carta que se espalhou pelas redondezas, né, de Éfeso. Passamos agora ao propósito e à mensagem da carta. Como os irmãos estão vendo, essa lição é apenas um panorama geral da carta aos Efésios, né? Para que agora, a partir do próximo domingo, então vamos estudá-la, né, de forma sistemática. Primeiramente, o propósito da carta. A gente vai ver que, aparentemente, essa carta ela difere de outras cartas, apesar dela ser considerada uma carta irmã gêmea de Colossenses, seus conteúdos são bem parecidos, mas é uma carta que ela não vem tratar de assuntos específicos, né? Problemas da igreja, mas ela traz realmente uma doutrina para a igreja, né? E para mostrando a relação entre Cristo e a igreja e a prática da vida cristã, o propósito da igreja aqui na terra, né, como corpo de Cristo. Mas podemos assim dizer, como diz aqui o comentarista, que os capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, ou seja, do mundo grego, né, da cultura grega, e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo. A gente vê isso no capítulo 1, versículo 20 ao 22. Não é? E outro tipo de ênfase também do apóstolo é que o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeiras. Mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Isso também a gente encontra no capítulo 2, versículo 1 ao 10. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo, né? Que é uma preocupação com a unidade e paz entre judeus e gentios cristãos. Havia ali uma divisão, né? A questão da circuncisão, dos ritos da lei, e ali é uma preocupação da unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, que isso é enfatizado pelo apóstolo, a gente vê no capítulo 2, versículo 11 ao 18. E sob essas promessas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então, numa definição geral, na verdade, a carta trata de múltiplas necessidades da igreja, né, numa perspectiva pastoral. Esse é o propósito da carta. E a mensagem? A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Essa é importante e é bem clara na carta aos Efésios. Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Não é? Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos, pelo menos acho que em 5 eixos temáticos, para que os irmãos tenham uma ideia. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Depois temos a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Em terceiro lugar, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Em quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Em quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito.
os novos relacionamentos conjugais, né, e a luta contra o diabo. Nós vemos isso no encerramento da carta, no capítulo 6. Então, essa epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, concluindo o nosso estudo desta manhã, irmãos, a gente vai ver que a epístola revela um elaborado resumo da salvação, né, e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e também a batalhar contra as forças das trevas. Então, esta lição, ou seja, esse trimestre, vai nos levar a entendermos que, como corpo ligado à cabeça que é Cristo, precisamos corresponder, né, como aqueles que representam Cristo nesta terra. Nosso comportamento, como que nós devemos nos comportar, agir e reagir, né, nesta vida que vivemos aqui como igreja do Senhor. É um povo especial, zeloso de boas obras, né? Então, que Deus nos abençoe durante esse trimestre, né, que as demais lições que vão dissecar essa carta que apresentamos aos irmãos nesta manhã, que sejam bênçãos, né, para a nossa vida, essas lições, que sirvam de crescimento, de edificação para todos nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.